Salve, salve, galerinha! Voltamos para continuar o nosso módulo 1 da sua preparação aí para CPA 10. Falamos aí do Sistema Financeiro Nacional, basicamente aí no último módulo, sobre a função que ele tem de aproximar os indivíduos superavitários dos deficitários e colocar ordem ali, né, inclusive na gestão aí de recursos, meios de pagamento, formas de pagamento, seguros, entre outras situações. E agora a gente vai apresentar outros membros do Sistema Financeiro Nacional. A gente falou já das instituições financeiras que fazem essa intermediação de recursos, mas tem alguns membros extremamente importantes dentro do Sistema Financeiro Nacional e que cai muito na sua prova. É importante aí você gravar quem são eles. O primeiro deles, e você percebe que ele está ali no topo, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo, por isso inclusive que ele está no topo. Conselho, órgão máximo, né? Conselho, normalmente, pessoas importantes fazem parte aí de um conselho. O Conselho Monetário Nacional, monetário cuida de dinheiro nacional, porque é do país inteiro. Então, basicamente, ele é o órgão máximo dessa bagaça do Sistema Financeiro Nacional. Mas o que esse órgão faz, professor, e por que é que ele existe? Primeiro de tudo, entenda que esse é um órgão normativo. Ele não faz nada. Como assim, professor? Não faz é no sentido de agir, ação. Ele não é o órgão que vai executar, ele é o órgão que vai criar a regra e vai mandar. Vai dizer que a regra do jogo é essa e mandar que outro execute. E aí ele tem dois braços que estão abaixo deles, né? O Bacen e a CVM, que a gente vai falar deles num outro momento. E esses órgãos, sim, que vão cumprir as normas dadas aí pelo Conselho Monetário Nacional. Entre as principais funções que ele tem, atribuições que ele tem, é de fixar aí as normas de política cambial, política monetária e política de crédito. Por exemplo, é o Conselho Monetário Nacional aí que determina algumas situações, algumas regras da política monetária, da política cambial, ou seja, né, quando que eu posso comprar moeda estrangeira, quando que eu posso vender, qual a quantidade que eu posso aí sair do país com essa moeda estrangeira, quanto que eu vou pagar de tarifação, né, o IOF, que inclusive agora para entrar na OCDE, o Brasil aí se comprometeu até 2030 zerar a cobrança de IOF aí sobre a compra de moeda estrangeira. Essas regras aí, quem determina, quem fixa essas normas é o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo, aquele que está lá em cima. É importante você entender isso, não é só gravar, porque na prova tem muita pegadinha, então entenda, Conselho é o órgão máximo, Conselho Monetário Nacional. Além disso, de fixar as normas, ele vai disciplinar o crédito, ou seja, ele vai criar as regras para o crédito do país, vai determinar a meta de inflação. Lembra quando a gente escuta lá no Jornal Nacional que a inflação do país é tanto e que o Banco Central não conseguiu cumprir a meta da inflação ou estourou o teto da meta? Quem dá essa meta? Na sua empresa, quem traz a meta para você? Quem diz quanto você precisa produzir, quanto você precisa vender, quantos produtos você precisa oferecer aí para o seu cliente? Normalmente é o chefe. Lembra? O chefe é o Conselho Monetário Nacional. Então, ele determina a meta da inflação. Quanto que deve fechar a inflação em 2022, em 2023, em 2024 e assim sucessivamente. Além disso, ele regulamenta as operações de redesconto. Lembra? Ele não faz nada, ele só cria a regra, ele regulamenta. Mas, professor, o que são operações de redesconto? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente entenda que no fim do dia, a instituição financeira ela tem que fechar aí com o balanço no 0 a 0. Lembra as operações de crédito e débito lá quando você estuda contabilidade, né? Vai fazer o balanço, você tem aí uma entrada e uma saída, um ativo e um passivo, e no final eles têm que fechar no 0 a 0. Quando a gente fala aí de mercado financeiro, de instituições financeiras, a regra é muito parecida. No final do dia, o banco A, B, C, D, E, F, G, todos os bancos, todas as instituições financeiras têm que fechar positivo. Ela não pode ter emprestado mais do que ela tem em garantia, mais do que ela tem em caixa, ou seja, captei 500 e emprestei 500. Tudo certo. Captei 1.000 e emprestei 500. Vai sobrar dinheiro, eu posso emprestar para uma outra instituição financeira ou posso colocar isso em depósito compulsório. É um assunto aí para um outro momento. Mas se porventura eu captei somente 500, naquela regrinha lá, o João que estava sobrando dinheiro e emprestei,
para o Márcio, né, que estava faltando dinheiro. Captei 500, mas emprestei 1.000, ou seja, faltou dinheiro no meu caixa no final do dia. Não bateu o caixa do banco A, banco B, banco C. Existe aí várias possibilidades para que ele feche o caixa zerado. Ele não pode fechar no vermelho, senão ele vai ter problemas. Esse banco, imagine o banco A, que fechou aí no vermelho, que está próximo de fechar o dia no vermelho, porque ele captou 500 e emprestou 1.000. Final do dia ele diz assim, caraca, o que eu faço agora? Preciso pegar dinheiro emprestado. Ele pode pegar esse dinheiro emprestado aí com outro banco, com outra instituição financeira, onde vai ter uma regrinha aí de remuneração via taxa DI, o CDI, que você já ouviu falar, e a gente vai falar sobre ele também aqui no nosso preparatório. Ele pega esse dinheiro emprestado e diz, olha, amanhã eu te devolvo, porque amanhã eu sei que eu vou captar 1.000 e vou emprestar só 500. Então eu vou ter o dinheiro aí para te devolver, certo? E ali são combinadas algumas regras. Esse é uma das formas de você fechar o dia no 0 a 0 sem fechar no vermelho. Caso nenhuma outra instituição financeira tenha o dinheiro aí sobrando para te emprestar ou não queira emprestar, você tem a opção de buscar isso no Banco Central, que é a famosa política de redesconto, operações de redesconto, onde eu pego então esse dinheiro emprestado lá do Banco Central e por isso que quem regulamenta essa operação, esse redesconto, como é que vai ser esse empréstimo para o banco que ainda está no vermelho, para ele não fechar no vermelho. Quem cria essas regras é o Conselho Monetário Nacional. Então lembra, ele vai até buscar o recurso no Banco Central, que a gente vai falar num outro momento. Mas quem cria a regra, quem regulamenta essas operações é o Conselho Monetário Nacional. Além disso, ele regulamenta a entrada e o funcionamento de todas as instituições financeiras no país. Recentemente aí tivemos a criação de fintechs, bancos digitais. Como é que essas instituições começam? Se eu, professor Wagner e mais alguns amigos quisermos montar uma instituição financeira, um banco, quais as regras que eu devo seguir? Como é que eu monto um banco, uma instituição financeira? Basicamente, quem determina essas regras de entrada e funcionamento, inclusive para ver se eu estou cumprindo aquelas regras como instituição financeira, quem determina tudo isso? Conselho Monetário Nacional, o pai de todos, o órgão máximo aí do sistema financeiro nacional. E ele também limita, aí, quando for necessário, taxas, descontos e comissões. Imagine aí, por exemplo, em 2020 nós tivemos uma limitação no famoso cheque especial. Aquele valor aí que quando você ficou sem dinheiro, a conta zerou. A instituição financeira, o banco, a cooperativa, aí, onde você tem conta, a fintech, ele te dá um crédito, né? O famoso cheque especial para você utilizar quando estoura a conta, quando você zera. Esse valor aí não existia um limitador e cada banco, cada instituição financeira, cada cooperativa, ela determinava qual a taxa de juros desse crédito, né, dessa antecipação que você fazia. A partir de 2020, o Conselho Monetário Nacional determinou que existe um teto, um valor máximo que pode ser cobrado de 8% ao mês. E nenhuma instituição financeira pode cobrar mais no cheque especial do que isso. Tem outras operações aí de crédito que também existe um limitador, mas muitas delas, a maioria delas aí é a própria instituição financeira que determina, inclusive olhando aí para as regras de mercado e para os concorrentes para buscar, obviamente, uma carteira de crédito maior. Mas quando necessário, esse indivíduo aqui, o Conselho Monetário Nacional, entra em jogo e determina quais são as regras e, inclusive, aí, qual a taxa máxima que pode ser cobrado. Importante também você pensar aí para a sua prova é quem participa do Conselho Monetário Nacional. Porque é um conselho, lembra? São pessoas que se reúnem para decidir alguma coisa. Basicamente, aí nesse conselho nós temos aí a participação do ministro da Economia. Nesse momento aí é o Paulo Guedes. Se você estiver assistindo em um outro momento que não aí no próximo de meados de 2022, pode ser qualquer outro ministro, mas sempre é o ministro da Economia até que haja uma mudança, e aí também tem um prazo para mudança disso, a gente vai atualizando aqui no canal caso hajam mudanças nesse sentido. Além do ministro da Economia, o presidente do Bacen, o Banco Central Brasileiro, nesse momento também o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. É um nomezinho grande, não lembro agora de cabeça quem é o indivíduo, mas o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia
também faz parte aí do Conselho Monetário Nacional. Essa galerinha se reúne uma vez por mês para tomar algumas dessas decisões, criar alguns limitadores. Recentemente, inclusive, houve algumas mudanças em regras para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e essas definições são desses indivíduos que fazem parte aí do órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, um órgão normativo, o Conselho Monetário Nacional, ou CMN. Guarde essas letrinhas que elas caem muito na sua prova e é preciso aí lembrar do que elas fazem. Lembra que eu falei que existiam braços que ajudam aí o Conselho Monetário Nacional? Sim, um dos braços aí que nós temos é o Bacen, né? E lembrando aqui, tem uma outra partezinha aqui no nosso slide, ele autoriza, ele disciplina, ele não executa. Então são palavras que podem cair aí na sua prova quando fala em caracterização aí do Conselho Monetário Nacional. O outro órgão, então, que nós falamos, que é um dos braços aí do Conselho Monetário Nacional, é o Bacen, Banco Central. O Banco Central, o Bacen, ele era uma autarquia que não tinha autonomia, ele era aí basicamente refém do governo, né? E tinha que seguir algumas políticas, inclusive existiam algumas regras aí que o presidente podia fazer alterações aí nos diretores, no próprio presidente do Banco Central, mas a partir do ano de 2021 foi aprovado no Congresso Brasileiro, Câmara e Senado, a autonomia do Banco Central. Existem algumas regras agora que não pode trocar o presidente e os diretores aí na hora que quer. Mudou o presidente, mudou o presidente do país, por exemplo, no ano eleitoral, muda também o presidente do Banco Central, porque eu quero que siga a minha política e não aquela que estava sendo tocada pelo presidente anterior. Isso não existe mais, ele tem autonomia, inclusive aí só pode ser trocado o presidente antes do prazo se ele não estiver fazendo um bom trabalho, né, ou tenha cometido algum crime. Então ele pode, por incompetência, ser trocado, mas é um processo mais burocrático. Basicamente, a regra agora, a cada ano, pode trocar 2 diretores. Também esses diretores passam sempre por uma sabatina lá no Senado. Não precisa saber de todos esses detalhes, só é importante entender aí que hoje existe uma autonomia do Banco Central em relação ao governo, mas ele ainda tem como principal função a questão de cumprir o que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, lembra que falamos agora há pouco, ele diz. Lembra? O CMN, ele autoriza, ele cria regras, cria normas, e quem autoriza isso é o Banco Central Brasileiro, o Bacen. Olhando aí para a formação aí do Banco Central Brasileiro, ele tem em média aí 9 membros, o Bacen, 9 diretores, né? São um diretor-presidente, atualmente aí o Campos Neto, como falamos, e 8 diretores que são sempre escolhidos aí pelo presidente da República. Eles têm um mandato de 4 anos e lembrando, né, eu posso trocar 2 diretores então a cada ano, sempre passando também aí pela sabatina e aprovação aí do Congresso, principalmente o Senado. Ele vai executar, ou seja, ele vai executar a política monetária. Que política monetária? Aquela que foi criada, que foi pensada pelo Conselho Monetário Nacional. Ele executa também a política cambial e a política de crédito. Tudo aquilo, todas aquelas regrinhas que o Conselho Monetário Nacional criou, quem executa, quem faz acontecer? O Banco Central, o Bacen. Ele emite o papel moeda. Se você pegar materiais mais antigos, dizia que ele pedia autorização do Conselho Monetário Nacional para emitir papel moeda, que quem autorizava isso era o Conselho Monetário Nacional. Com a mudança, com a autonomia do Banco Central, ele não precisa mais dessa autorização do Conselho Monetário Nacional, então ele imprime papel moeda, ele coloca mais dinheiro na economia quando necessário. Quando há, por exemplo, troca inclusive aí de moeda, de notas, né? Todo esse processo é feito pelo Banco Central. Ele recebe aí o depósito compulsório. Lembra que nós tínhamos lá a política de redesconto, né? Que o dinheiro que o banco precisava, ou ele pegava emprestado de outra instituição financeira, ou direto do Banco Central. Mas como é que o Banco Central tem dinheiro? O Banco Central, para inclusive controlar a economia, política monetária, ele recebe dinheiro dos bancos. É o depósito compulsório. Esse depósito ele é definido um percentual de todo o valor que entra na instituição financeira. Ele tem que um percentual ser encaminhado aí para o Banco Central. Qual que é esse valor? Qual que é esse percentual, professor? Não existe uma regra fixa, ele muda
conforme o momento, conforme a política monetária, conforme a situação econômica do país. Então, quando ele quer reduzir a liquidez, o que é reduzir a liquidez? Tirar um pouco de dinheiro do mercado. Os bancos, tendo muito dinheiro, eles vão emprestar. Por quê? Lembra que ele recebe um spread. A ideia é quanto mais eu empresto, mais eu ganho, porque eu vou receber um valor maior do que eu estou pagando para aquela pessoa que me emprestou. Então, quando eu quero tirar a liquidez do mercado, eu tiro um pouco mais de dinheiro aí dos bancos, então eu aumento aí o compulsório. Quando eu quero deixar o mercado mais líquido, deixar dinheiro na mão dos bancos para eles emprestarem mais, eu reduzo. E quem recebe esse compulsório, esse percentual, é o Banco Central. Trazendo uma didática bem simples, imagina que você foi até a sua instituição financeira e depositou R$ 100 aí na sua conta corrente. A instituição financeira onde você tem conta, indiferente se é um banco, uma corretora, uma cooperativa, ela não pode utilizar todo esse recurso para emprestar para uma outra pessoa. Uma parte disso tem que ir, então, em depósito compulsório lá para o Banco Central. Então, essa é uma das funções também do Banco Central. Ele fiscaliza as instituições financeiras, inclusive olhando ali, será que essa instituição financeira que está cobrando mais do que os 8% ali, que é o teto ali para cobrança de cheque especial? Essa instituição financeira aqui, ela porventura está mandando menos compulsório do que ela deveria, daqueles R$ 100 que você depositou na conta, ela está mandando todo o valor. Tudo isso aí é avaliado pelo Banco Central, ele fiscaliza, inclusive, aí quando você abre alguma reclamação no banco que ela não é resolvida, você pode abrir essa reclamação no Banco Central também, que vai fiscalizar, ver se as coisas estão acontecendo ali. Então, essa é uma outra função do Banco Central. Ele executa aí o controle do crédito, lembrando as normas, quem cria lá é o Conselho Monetário Nacional, e aqui ele executa, ele administra também o SPB. SPB não é o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, nem a banda que existia lá nos anos 90, mas sim o sistema de pagamentos bancário, que a gente vai falar num outro momento, esse sistema aí que coordena toda aquela questão de pagamentos que a gente falou lá no início ali sobre meios de pagamento, Pix, a TED, cartão de crédito, cartão de débito, boletos, etc. Tudo isso é administrado aí pelo Banco Central brasileiro também. E ele define aí, ele determina via Copom, o Copom é o Comitê de Política Monetária, a gente vai falar dele num outro momento, a taxa Selic. Taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é determinada aí na reunião do Copom pelo Banco Central brasileiro. E lembrando, ele também aí tem o papel de cumprir a meta da inflação, né, que é dada lá pelo Conselho Monetário Nacional. Ele usa inclusive a taxa básica de juros e outras políticas monetárias para alcançar esse objetivo. A gente detalha isso mais num outro momento. E olhando aqui, o Banco Central, então, ele tem esse poder de fiscalizar, de cumprir essas regras ali que foram determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, receber o compulsório, fiscalizar, executar as políticas monetárias, cambial e de crédito sobre quem? Em quem ele manda ou de quem ele cuida? Dos bancos, das cooperativas de crédito, das administradoras de consórcio, das corretoras e distribuidoras aí de valores mobiliários. Esse tem um asterístico, porque a gente vai falar sobre eles também lá no momento de falar da CVM, e as instituições de pagamentos. Então, por exemplo, aí nós temos instituições que trabalham só com meios de pagamento, Stone, Cielo, entre outras aí, que elas trabalham aí com meios de pagamento via cartão, entre outros. Elas também estão abaixo, estão aí sendo fiscalizadas, estão sempre no radar do Banco Central brasileiro. Já falamos de dois membros basicamente do Sistema Financeiro Nacional, o órgão máximo, que é o Conselho Monetário Nacional, um dos braços, braço direito, aí, que é o Bacen, Banco Central Brasileiro, e temos um outro braço, o braço esquerdo, que é a CVM. CVM, lembre-se, nós temos a CMN, Conselho Monetário Nacional, e tem a CVM, é muito comum aí cair pegadinhas parecidas aí na sua prova, aí para você confundir entre um e outro, CVM, CMN. Então, grave o que cada um deles é e as suas responsabilidades. CVM, CMN, órgão máximo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Comissão, também um grupo, não é o conselho, não é o órgão máximo, é uma comissão, algumas pessoas de valores, né, diversos tipos de valores mobiliários que se movem e tem a característica de
sair de um lugar para o outro, ir de uma mão para outra. Então, títulos de valores mobiliários, aqueles valores aí que são negociados em bolsa, ações, entre outros aí, tudo isso é controlado pela CVM, é um outro braço, é um outro integrante importante do sistema financeiro nacional. Antes de mais nada, vamos falar sobre o que esse órgão é responsável. Ele também é uma autarquia, ele tem autonomia igual ao Banco Central, inclusive a autonomia dele já vem anterior ao Banco Central. Ele é um órgão normativo e também um órgão executor. Então, dentro das suas atribuições, ele sempre também criou regras, apesar de estar subordinado ao Conselho Monetário Nacional, ele podia criar regras específicas para o seu ambiente de atuação, que a gente vai ver logo qual é esse ambiente. E ele também tem o poder, tem a obrigação de fiscalizar essas entidades. Quem compõe a CVM, Comissão de Valores Mobiliários? Um presidente, 4 diretores e todos são escolhidos aí pelo presidente da República. Lembrando, se você está vendo num outro momento, pode mudar, mas nesse momento é o Jair Bolsonaro. Estamos falando em 2022. Ele, como eu falei, é um órgão normativo e também um órgão executor. A ideia desse órgão, as responsabilidades dele são basicamente de estimular investimentos em valores mobiliários. Lembra, valores mobiliários, valores aí que podem mudar de mãos. Então a CVM vai trabalhar muito aí com o mercado de renda variável, ações, debêntures, entre outros. A gente vai explicar um pouquinho mais aí cada um dos produtos que estão aí dentro dos valores mobiliários, mas você já começa a ter uma noção do que é a responsabilidade da CVM. Além disso, ela fiscaliza aí a emissão de títulos, o registro dos títulos e a distribuição e negociação. Distribuir e negociar nada mais é do que vender. Então, quando um título é emitido, uma ação de uma empresa, por exemplo, ela fiscaliza o registro dessa ação ou de um outro título na clearing, a casa de custódia, que a gente falou lá atrás e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela fiscaliza também a Comissão de Valores Mobiliários, a distribuição, ou seja, as empresas que vendem, a forma como é distribuído, a forma como é informado aí para o cliente. Tudo isso aí está sobre a tutela, sobre a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. O foco dela é proteger o investidor. Olhando aí, existe um mercado gigantesco com diversas empresas abrindo aí capital, com diversas empresas aí emitindo títulos, inclusive aí instituições financeiras onde você empresta o dinheiro, e precisa de uma segurança para essa pessoa física, para essa pessoa jurídica que está investindo. Então, um dos objetivos também, uma das obrigações da CVM é proteger o investidor, e o foco dela é fortalecer o mercado de ações. Então, de um lado nós temos o Banco Central, que vai trabalhar mais com bancos, com cooperativas, olhando mais as instituições padrão do mercado financeiro, e do outro lado nós temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que vai cuidar aí de tudo que está envolvendo Bolsa de Valores, a B3, as corretoras e distribuidoras de valores, CTVM e DTVM, que nós vamos falar sobre isso, a bolsa de mercadoria, que é considerada aí a bolsa, o mercado de balcão, né, que é diferente um pouquinho aí da bolsa de valores, onde são negociados aí commodities, como a questão aí de insumos agrícolas, né, trigo, milho, petróleo, outras situações aí que são negociadas na bolsa de mercadorias. Ela vai cuidar aí do mercado de ações, das debêntures, que são títulos emitidos por empresas, notas promissórias, que é muito semelhante, fundos de investimento, derivativos. Tudo isso a gente vai falar aqui no nosso preparatório de CPA 10, separado agora por módulo, onde nós estamos falando aí dos principais integrantes do sistema financeiro nacional. CVM, Banco Central, são os braços do Conselho Monetário Nacional. Grava isso e nos acompanhe na próxima aula, que a gente vai falar de outros integrantes importantes e depois aí trazendo algumas regrinhas, um resumo que vai te ajudar muito aí a entender e captar o que cada um desses órgãos faz e o que cada um deles é responsável. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e eu te espero na próxima aula.